E é com alegria que eu chamo a Alessandra para ministrar para vocês essa noite, amém? Pode aplaudir, Alessandra, glória a Deus. Glória a Deus, queridos. Graças a paz, igreja, amém? Glória a Deus. Bom, mulheres, fica aí a deixa. Não vamos deixar passar batido. Vamos fazer o clube da Luluzinha no dia desse churrasco. Enquanto eles comem carnes, vamos programar alguma coisa para nós aí, amém? Aleluia. Queridos, Jesus, quando ele foi assunto ao céu, ele foi e jogou todos os discípulos no fogo. Agora é com vocês, não é não? Agora vocês vão ao mundo, ide por todo mundo e pregar o evangelho agora a toda criatura. Pastor David e pastora Cris se foi e jogou todo mundo aqui no fogo. Agora é com a gente. Glória a Deus por isso. Abra sua Bíblia no livro de Jonas, no capítulo 1. Jonas, capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 ao 3 por enquanto. Que diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Feche seus olhos só um segundo, queridos. Pai, no nome de Jesus, nós nos colocamos inteiramente, Senhor, nas suas mãos, ó Pai. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha sobre nós, ó Deus, e que o rio do Senhor possa fluir nesse lugar, nas nossas vidas, que aquilo que o Senhor tem reservado para nós neste dia, que a palavra que o Senhor tem reservada para nós nesse dia, ela possa achar espaço dentro dos nossos corações, que nós possamos ser alcançados por ela, transformados por ela, que nós possamos sair daqui nesta noite, não da mesma maneira como nós entramos, mas alcançados e transformados pela Tua palavra, que é viva e que é eficaz, em nome de Jesus. Queridos, a história de Jonas, ela é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. A gente ouve a história do homem que foi engolido pelo peixe, desde quando nós somos crianças pequenas. Ela é tão contada, tão conhecida, que muitas vezes parece até que é uma lenda, parece até que é um mito, que é um conto, mas não é. É uma história real, que aconteceu de fato. O próprio Jesus, ele menciona Jonas quando ele esteve 3 dias e 3 noites na barriga daquele grande peixe. E eu acho interessante que o Senhor vem a Jonas e ele dá uma missão desafiadora para Jonas. Ele diz para Jonas: olha, dispõe-te, se levanta e vai até Nínive, a grande cidade de Nínive. Isso é enfatizado, porque era uma grande cidade, era uma potência, a capital do Império Assírio. E ele diz para ele: você vai até lá e clama naquela cidade, porque a malícia daquele povo, o pecado daquele povo tem chegado até mim. E a Bíblia nos diz que Jonas prontamente se levantou, ele prontamente se dispôs, mas para ir para a direção oposta daquilo que Deus havia instruído ele. Nós olhamos na Bíblia, no decorrer de toda a Bíblia, quando Deus chama grandes homens, como nós vemos Moisés, Gideão e tantos outros, nós vemos um perfil entre eles. Todos eles, de alguma maneira, eles tentavam se esquivar do chamado. Todos eles tentavam se mostrar como eles eram pequenos, insuficientes, como eles não conseguiriam cumprir aquela missão e aquele chamado. Mas o que me chama a atenção no livro de Jonas, o que me chama a atenção no livro de Jonas é que ele não tentou contar a sua historinha para Deus. Ele não tentou se esquivar, ele não tentou se explicar, ele não tentou convencer Deus do quão incapaz ele era para cumprir aquela missão.
Ele simplesmente se levantou e foi para a direção oposta do chamado de Deus para ele. Ele foi para Tarsis. Queridos, Tarsis, eu fui olhar no mapa, eu ficava literalmente no oposto de Nínive. Num lugar muito, muito distante, um reino tão distante. Era Tarsis, far away. Era para lá que Jonas queria ir para fugir da presença do Senhor. Ele não tentou se explicar, ele não tentou argumentar, simplesmente ele se levantou e partiu para longe. E claramente, quando nós lemos aqui, ele partiu para longe da presença do Senhor. Ele fugiu do chamado de Deus para ele. E é sobre isso que eu quero tratar com você nesta noite. Não fuja do chamado de Deus para a sua vida. Quantos aqui sabem que tem um chamado de Deus? Irmãos? Tem crente nessa igreja? Quantos aqui sabem que tem um chamado de Deus? Amém. Todos nós somos chamados pelo Senhor. Deus tem um propósito específico para a vida de cada um de nós que estamos aqui, para a sua vida e para a minha vida. E eu gosto sempre de tentar entender o porquê. O porquê do comportamento de Jonas. O porquê que Jonas nem tentou se explicar. O porquê que ele nem tentou contar a história triste de vida dele, como Gideão, como a pastora ministrou domingo passado. A minha casa é menor. E da minha casa eu sou menor. Ele nem tentou se explicar. Ele simplesmente foi e partiu. E nós vemos aqui que esse chamado que Deus trouxe para Jonas era um chamado carregado de misericórdia por um povo cruel, por um povo mau, por um povo que subjugava as nações e usava contra ela requintes de crueldade. E Jonas, conhecendo o Senhor, como ele diz lá na frente, eu sabia. Toma lá a aguinha, irmãos. Como ele diz lá na frente, eu sabia que o Senhor é grande em misericórdia. O Senhor é grande em perdoar. E Jonas, conhecendo o coração de Deus, sabendo da misericórdia dele, ele não quis pregar para aquele povo, porque ele não queria que aquele povo tão cruel, tão mau, que usava de requintes de crueldade contra o seu próprio povo, ele não queria que aquele povo fosse alcançado e perdoado. Esse era o coração de Jonas naquele momento. Alguns estudiosos dizem, eu não sei a veracidade dessa informação, alguns estudiosos afirmam que provavelmente os assírios mataram a família de Jonas. Eu não sei a veracidade desses fatos, porém, isso explicaria a fuga dele. Isso explicaria o porquê ele não queria se submeter ao chamado de Deus, de pregar a palavra para aquele povo, de clamar para que aquele povo se arrependesse dos seus pecados. E eu entendo que por isso Jonas fugiu. Isso nos fala, nos mostra o coração de Deus, que é grandioso, que queria estender sua misericórdia para aquele povo, mesmo ele sendo um povo mau, mesmo ele sendo um povo cruel. Deus queria estender a sua misericórdia para aquele povo. Mas isso também nos mostra um pouco do coração de Jonas. E aí eu te pergunto, quem aqui nunca quis que Deus fulminasse alguém que te feriu? Levanta o dedinho mindinho do seu pé. Ninguém precisa saber. Quem aqui nunca desejou que Deus tomasse a nossa vingança? Que Deus tomasse a nossa dor e se vingasse daquela pessoa que nos feriu por nós? Queridos, isso fala muito de nós. Isso fala muito do nosso coração. Nós não somos tão diferentes assim de Jonas. Isso mostra muitas vezes a dureza do nosso coração em ouvir a voz de Deus, em atender ao chamado de Deus. Mas Jonas, ele não compreendeu isso, não logo de cara. E muitas vezes Deus vai nos enviar para fazer coisas que nós não gostamos, coisas que nós não queremos. Mas nós precisamos compreender que o chamado, que o propósito, ele é maior do que nós. O propósito de Deus, ele é maior do que eu e do que você. Ele é maior. O fato é que Jonas, ele fugiu, ou pelo menos tentou fugir da presença do Senhor. Eu não sei como que isso funciona na cabeça de Jonas, mas ele tentou fugir da presença do Senhor, e isso lhe trouxe graves e sérias consequências.
Jonas teve que ser submetido a um processo de Deus, a uma série de situações, para que ele fosse alinhado novamente ao chamado e ao propósito de Deus para a vida dele. A fuga dele fez com que ele sofresse um processo que foi doloroso. Queridos, quando nós resistimos ao chamado de Deus e ao propósito de Deus, Ele vai sempre usar das armas que Ele tem para nos alinhar, para nos trazer de volta. Não porque Ele quer nos ferir, não porque Ele quer nos machucar, mas porque Ele quer nos salvar muitas vezes de nós mesmos, muitas vezes das nossas próprias inconsequências, da nossa obstinação em insistir, em desobedecê-lo. Então Ele vai usar assim muitas vezes, e muitas vezes vai ser doloroso. Aquele velho ditado que nós ouvimos por aí, né? Que não está na Bíblia escrito: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Mas está nas entrelinhas. Porque Jonas, ele não compreendeu a linguagem de amor de Deus por aquele povo. E quando nós não compreendemos a linguagem do amor de Deus, provavelmente nós vamos ser submetidos à linguagem da dor. Porque Deus precisa alinhar o nosso coração com o propósito. E esse é o caminho em que Ele encontra quebrantamento dentro de nós, em que Ele consegue nos quebrantar. E Ele precisa usar as ferramentas que Ele tem. Então Deus submeteu Jonas a alguns processos para resgatá-lo e levá-lo a cumprir o chamado. O primeiro processo que Jonas sofreu, que ele teve que passar, que ele foi submetido pelo Senhor, foi a tempestade. Quando você lê, você continua lendo o capítulo 1, diz que ele pegou o navio para Tarsis para fugir para longe da presença do Senhor. E o Senhor, versículo 4, lançou sobre o mar um vento forte e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviar o peso dele. Jonas, porém, havia descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. Queridos, pensa num caos. Mas antes disso, lá estava Jonas no seu barquinho. Agora não é Pedro, Tiago e João no barquinho, agora é Jonas. Jonas estava lá no seu barquinho, fugindo para longe da presença do Senhor. E de repente, eles receberam uma visita. Ah, querido, dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A Bíblia nos diz que Deus enviou um vento. E aquele vento formou uma grande tempestade. E aquele barco, ele era jogado entre as ondas de um lado para o outro. E aqueles marinheiros, que já eram homens experientes, homens que conheciam sobre navegação, eles estavam desesperados. Porque eles mesmos dizem: nunca vimos algo igual, nunca nos aconteceu nada parecido. E a Bíblia diz que enquanto aquela tempestade batia, aquelas ondas gigantescas vinham contra aquela embarcação, onde é que estava Jonas? Onde estava Jonas? Jonas estava dormindo no porão daquele navio. E ele não estava só dormindo, ele estava dormindo profundamente. Querido, agora me diga uma coisa: quem só conhece duas pessoas que conseguem dormir no meio da tempestade? Jesus, que dormia no meio da tempestade, mas ele dormia porque ele sabia o Pai que ele tem, ele estava tranquilo e descansado. E Jonas, que dormia profundamente. Mas o sono de Jonas não era um sono de descanso. O sono de Jonas era o sono da indiferença. As ondas estavam quebrando contra aquele barco. Aquela embarcação estava a ponto de afundar. Todo mundo desesperado. Imagina comigo, querido, desespero. E Jonas estava dormindo profundamente no porão daquele barco. Estava dormindo o sono da indiferença. A tempestade não foi suficiente para fazer Jonas acordar. E quando ele foi confrontado pelos marinheiros daquele barco, quando eles não sabiam mais o que fazer, eles lançaram sortes entre eles, e a sorte caiu sobre Jonas. E eles chegaram até Jonas e perguntaram: quem é você? Pelo amor de Deus, de onde você vem? Qual que é a sua profissão? O que você faz? Por que você está aqui? E Jonas contou toda a história para ele.
para eles que ele estava fugindo da presença do Senhor, e aqueles homens ficaram temerosos no seu coração. Ele foi confrontar, mas ele não demonstrou nem por um instante arrependimento de estar fugindo da presença do Senhor. A tempestade não foi suficiente para fazer Jonas acordar da diferença que ele estava vivendo. Queridos, e quantas vezes nós temos enfrentado grandes tempestades na nossa vida? Aquelas que parece que tudo vai afundar. Existem tempestades e tempestades. Nem toda tempestade que vem contra nós é Deus quem enviou. Mas Deus também usa os seus meios para alinhar a nossa vida. E muitas vezes Ele vai usar a tempestade para tentar nos trazer de volta, para tentar nos alinhar com o seu propósito. E quantas vezes nós estamos passando por essas tempestades e o barco está sendo sacudido, jogado de um lado para o outro, e não é o diabo que está jogando, é o próprio Deus que está sacudindo esse barco. Não adianta pedir oração para o pastor me socorre, porque o diabo está furioso, então levante o inimigo contra mim. Não é o inimigo, é o próprio Deus sacudindo o barco das nossas vidas, para muitas vezes tentar nos fazer acordar do sono, da indiferença que nós temos vivido muitas vezes em relação ao chamado dele para nós. Jonas estava totalmente indiferente, e não vemos em momento nenhum ele se arrepender lá dentro daquele barco. E muitas vezes nós procuramos culpar. A culpa é do diabo. Tudo é culpa do diabo. É o inimigo que se levantou contra mim. Adão, quando pecou, o que foi que ele fez? A Bíblia diz que ele fugiu da presença do Senhor. Ele se escondeu entre as árvores no meio do jardim. E quando Deus chegou até ele, ele perguntou: Adão, onde estás? Adão. E quando o Senhor o confrontou, ele perguntou: o que foi que você fez? Você fez o que eu te disse que não era para você fazer? O que foi que Adão fez? Ah, Senhor, foi a mulher. Toda a culpa da mulher. Foi a mulher que tu me deste. Ele culpou Eva e automaticamente ele estava culpando o próprio Deus, porque foi a mulher que tu me deste. E quando Deus olha para Eva, o que ela diz? Ah, Senhor, foi a serpente. A serpente que me enganou, a serpente que me convenceu. Aí a serpente olha para trás, mas ele não tinha mais ninguém para ela culpar. Nós somos tendenciosos a procurar culpados, porque isso nos exime da nossa responsabilidade diante do chamado de Deus para nós. Nós queremos colocar a culpa no diabo, nas circunstâncias, mas muitas vezes quem está causando tudo isso somos nós, na nossa dura serviço, na nossa resistência em servir e em atender o chamado do Senhor para as nossas vidas. Jonas sabia o que estava acontecendo, mas ele parecia não se importar. Então, quando os marinheiros viram que não tinha mais jeito, que não tinha mais como, Jonas já tinha dito para eles: pode me lançar nas águas, é o único jeito dessa tempestade se acalmar, me pega e me joga na água. E eles tentaram de todo jeito fazer com que o navio alcançasse a praia, mas eles não conseguiam, porque o vento que o Senhor enviava não permitia que eles alcançassem a terra seca. Ele sabia que a causa daquela tempestade, de quase morte daquelas pessoas que estavam no barco com ele, de perdas e danos materiais, ele sabia que tudo aquilo era culpa dele. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Quando nós fugimos do propósito, do chamado de Deus para nós, não é só nós que sofremos, não é só nós que vamos ter perdas, mas aqueles que estiverem conosco, no nosso barco, aqueles que estiverem ao nosso redor, eles também vão sofrer a inconsequência das nossas atitudes, das nossas escolhas. Eles também serão prejudicados. Deus queria tratar com Jonas, mas todos no navio sofreram por causa da tempestade. Todos sofreram por causa da inconsequência de Jonas, por causa da resistência de Jonas em ouvir a voz de Deus. Ele sabia que não podia fugir, mas mesmo assim, nem por um instante, ele demonstrou arrependimento. Nem por um instante naquele lugar, ele permitiu que o coração dele fosse quebrantado. A grande tempestade não foi suficiente para fazer ele compreender o chamado de Deus para ele. Então ele diz: pode me jogar na água, pode me lançar na água. Ou seja, eu prefiro morrer
do que cumprir esse chamado. Tamanha era a resistência dele. Eu prefiro morrer do que cumprir esse chamado. E o segundo processo que Jonas foi submetido foi que Deus tirou o chão debaixo dos seus pés. Quando você vai para frente, que você lê que eles lançaram ele no mar, no versículo 15, e a fúria do mar cessou. O mar se acalmou, porém Jonas não tinha chão debaixo dos seus pés. Em outras palavras, Deus estava dizendo para ele: agora é só eu e você. Para onde você vai correr? Para onde você vai fugir? Deus tirou a segurança de Jonas, porque aquele navio, apesar da tempestade, ele representava alguma segurança para Jonas. Deus tirou toda a segurança de Jonas. E ele ficou ali, naquele mar, naquela imensidão, sem chão debaixo dos seus pés. E quantos momentos existem nas nossas vidas, queridos, em que nós não sentimos o chão debaixo dos nossos pés, em que nós sentimos que toda a nossa segurança foi tirada de nós, foi arrancada de nós. E muitas vezes Deus vai nos tirar da nossa comodidade, da comodidade do nosso bar, e Ele vai nos jogar na água fria para nos fazer acordar, para nos fazer acordar da nossa indiferença. E é nessa situação que Jonas estava. Eu acredito que por momentos, porque quando nós lemos o livro, a gente pensa que tudo aconteceu assim rápido, mas eu acredito que houve um tempo, talvez até dias, nesse processo de fuga de Jonas. E eu acredito que naquele momento ali, em que ele estava na água, na imensidão daquele oceano, só ele Deus, só ele Todo-Poderoso, ele mesmo na sua rebeldia, ele tentava nadar. Eu acredito que ele não ficou lá parado, inerte. Ele tentou nadar, ele buscava uma segurança, alguma coisa que ele pudesse se firmar, se segurar. E ele nadava, nadava, nadava. Mas ele não conseguia chegar a lugar algum, porque o vento vinha, as ondas vinham. E ele não conseguia lugar nenhum. E então eu imagino que os braços dele foi perdendo a força, foi adormecendo, que as suas pernas foi pesando. Eu acredito que o fôlego dele foi ficando curto. Eu não entendo de água, tenho pânico de água, mas eu acredito que é um processo que a pessoa que está na água por muito tempo ela passa. Ela perde suas forças, ela não tem segurança, ela não tem onde se agarrar. E a força dela vai acabando, o fôlego dela vai acabando. E eu acredito que Jonas, ele vivenciou esse processo. Ele ficou ali totalmente sem forças. E eu creio que chegou um momento em que as forças dele se foi de vez. Eu creio que chegou um momento em que ele talvez até se deixou levar, talvez afundava e voltava, tentando submergir novamente as suas forças. Se foi, porque ele estava nadando, nadando e não chegava a lugar nenhum. Querido, deixa eu te dizer que quando nós estamos fora do propósito de Deus, toda a força que nós fizermos, todo o esforço que nós fizermos, será inútil. Se nós não estamos alinhados com o propósito de Deus, toda a força que muitas vezes eu e você possamos estar fazendo para alcançar a segurança, para sair daquela situação que está nos tomando de conta, nos engolindo, será inútil. Mas aquele que anda alinhado com o propósito de Deus, o mar vai se abrir para ele passar. Aquele que anda alinhado com o propósito de Deus, o pão vai cair do céu para matar a fome, a água vai sair da rocha para matar a sede. Mas quando nós estamos fora do propósito de Deus, fora do chamado de Deus, todo esforço que nós fizermos será inútil, será por pura perda. E aí quando nós pensamos que não dá para ficar pior, o que é pior do que ficar boiando no oceano, a deriva no meio do oceano? É ficar a deriva no meio do oceano na barriga de um peixe. O terceiro processo pelo qual Jonas foi submetido foi que Deus enviou o grande peixe e o engoliu. Sabe aqueles momentos em que nós perdemos tudo? Em que parece que uma sequência de tragédias começa a acontecer na vida da gente? Você começa a perder, perder, perder. As circunstâncias parece que vai te engolir. E você olha para um lado, para o outro. Você não consegue ver nada ao seu redor. Você não consegue ver o socorro ao seu redor. Quando você não tem mais forças. Jonas estava neste lugar. Mas foi lá dentro
da barriga daquele peixe, foi lá onde Jonas pôde se arrepender diante do Senhor. E ele precisou dar 3 passos para que então o Senhor pudesse o tirar daquela situação em que ele estava vivendo, em que o próprio Deus o submeteu por causa da sua dureza de coração, por causa da sua resistência em servir ao Senhor, em servir ao chamado do Senhor. E o primeiro passo que Jonas teve que dar, nós vamos lá para o capítulo 2. A primeira coisa que Jonas teve que fazer no ventre daquele peixe para sair daquela situação foi compreender. Diz assim, a partir do versículo 1: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as suas ondas e as suas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou de diante dos seus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, e o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, Senhor, meu Deus. A primeira coisa que Jonas teve que fazer foi compreender. Quando ele, no versículo 6, que ele diz que ele desceu os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram sobre ele, mas tu livraste a minha vida da perdição. Algumas tradições dizem: tu livraste a minha vida da morte. Todo caminho contrário à palavra que Deus nos deu é caminho de morte. No livro de Provérbios, no capítulo 14, diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu fim são caminhos de morte. O caminho contrário à palavra que Deus nos deu nos deixará perdidos do propósito. Nós ficaremos perdidos do propósito. E mais do que morrer no ventre daquele peixe, Jonas compreendeu que as suas escolhas e a sua desobediência o colocou naquele lugar. Mais do que morrer no ventre daquele peixe, querido, é se perder do propósito e do chamado de Deus. E ele sabia, e ele compreendeu que por causa da desobediência dele, ele estava naquele lugar. Toda desobediência tem consequência. Todas as vezes que nós desobedecemos a palavra de Deus e o chamado de Deus, nós vamos ter que arcar com as consequências que virão sobre as nossas vidas. E ele precisou compreender que o chamado de Deus era maior do que ele. Ele precisou compreender que Deus estava livrando a vida dele da morte, da perdição, livrando ele dele mesmo, das escolhas erradas em que ele se colocou. Ele precisou compreender que o propósito de Deus é maior do que as feridas dele, do que as feridas que foram causadas dentro dele, por aquele povo, e que foram causadas, talvez até a própria família dele, por aquele povo. Ele precisou compreender. E eu te pergunto, querido, que tipo de crente seremos nós, se naquele dia, quando nós estivermos na presença do Senhor, nós tivermos perdido a oportunidade de cumprirmos o chamado de Deus para as nossas vidas? Como seria maravilhoso se nós não precisássemos ministrar palavras como essa: não fuja do chamado de Deus. Como seria maravilhoso se nós fôssemos obedientes a ouvir o chamado do Senhor para nós. Como seria maravilhoso se houvesse filas de pessoas que estavam ali dizendo: eis-me aqui, Senhor, eu quero ouvir o seu chamado. Mas como nós vamos chegar um dia diante do Senhor na sua presença? Como nós vamos poder dizer, como o apóstolo Paulo disse: eu combati o bom combate, eu completei a carreira. Existe uma carreira que é só sua, querido. Existe uma carreira que o Senhor determinou para que você possa correr. Existe um chamado de Deus para a sua vida. E a pergunta é: como que você, como que
mas eu correspondi ao seu chamado. Eu combati o bom combate. Eu completei a minha carreira. Eu compreendi que o propósito do Senhor é maior do que eu. Enquanto nós estivermos presos nas nossas feridas, olhando para quem nos feriu, nós não vamos conseguir cumprir o chamado de Deus para nós. E ele compreendeu. E a segunda coisa, o segundo passo que ele deu foi se arrepender. Ele só se arrependeu depois que veio a tempestade. Ele só se arrependeu depois que Deus tirou totalmente a sua segurança, tirou o chão debaixo dos seus pés. E ele só se arrependeu depois que o peixe veio e o engoliu. Foi preciso ele passar por tudo isso para que então ele encontrasse um lugar de arrependimento diante do Senhor. Queridos, nós não podemos seguir na nossa vida. Nós não podemos seguir na nossa jornada sem antes nos arrependermos por todas as vezes que nós fomos negligentes e que nós viramos as nossas costas ao Senhor. Por todas as vezes que Ele nos chamou, que Ele nos deu uma direção e Ele nos disse vai, e nós viramos as nossas costas contrário, na contramão do chamado dEle para nós. Somente o arrependimento é que nos coloca de volta no caminho do chamado, é que nos qualifica para vivermos o chamado de Deus. Nós precisamos nos arrepender por todas as vezes em que nós fomos negligentes ao Senhor. E somente lá, no ventre daquele peixe, daquele grande peixe, é que Jonas conseguiu enxergar quão rebelde ele tinha sido, como ele resistiu ao Senhor, e ele se arrependeu do que ele fez, de resistir ao Senhor. Era fácil para ele? Não. Ele tinha que pregar para o povo que escravizava o seu povo. Ele tinha que pregar para o povo que provavelmente matou a sua família. Não era fácil para ele, não é fácil para mim, não é fácil para você, não foi fácil para Jesus, querido. Não foi. Mas nós precisamos buscar arrependimento, porque só o arrependimento nos qualifica para continuarmos a correr a nossa carreira. Só o arrependimento de Deus. Se não fosse a misericórdia de Deus, queridos, nós não estaríamos aqui. Nós precisamos nos lembrar de onde nós nos caímos e nos arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos lembrar do chamado que Deus nos fez, do chamado que Deus fez para você individualmente, e que talvez você tenha fugido dele por algum motivo. Nós precisamos alinhar o nosso coração com o Senhor e buscar arrependimento diante dele. E o último passo que Jonas teve que dar, ele teve que se comprometer o seu coração em fazer a vontade de Deus. Quando você lê todo o capítulo 2, você vê todo aquele discurso de arrependimento que Jonas estava no seu coração, reconhecendo a soberania de Deus, e lá na frente você vai ver ele dizer, olha, o que eu votei, eu vou pagar. Ele se comprometeu, e somente quando ele se comprometeu, foi que Deus o tirou daquela situação. Mais do que compreender o chamado, mais do que se arrepender por todas as vezes que negligenciamos esse chamado, nós precisamos nos comprometer com o Senhor. Qual é o nível de comprometimento que eu e você temos tido com o Senhor? Comprometimento fala de aliança, querido. Aliança fala de uma via de mão dupla. Deus é comprometido com você. Deus é comprometido conosco, mas qual é o nível de comprometimento que nós temos tido com o Senhor e com o seu reino? Nós temos vivido em uma geração de crentes que querem usufruir somente das bênçãos de Deus, de crentes que querem ter acesso às bênçãos de Deus em todo o tempo que eles acharem que precisam e que é necessário, e que não querem se comprometer com o Senhor. Nós temos vivido a geração onde o eu impera, onde o eu tem reinado, tudo é sobre mim, tudo é para mim, onde o governo do nosso ego, do nosso eu, tem governado as nossas vidas e tem nos guiado para longe do chamado de Deus, tem nos guiado para a contramão daquilo que Deus nos chamou para fazer. Queridos, não é fácil.
Ninguém nunca diz que é. Jesus, ele sofreu na sua própria pele isso, mas ele se comprometeu com o Pai. Ele se comprometeu com a vontade do Pai. A Bíblia nos diz que ele foi ferido, ele foi traspassado, o seu corpo foi dilacerado, e eu estou falando literalmente. Literalmente, ele teve o seu corpo dilacerado, ferido, ele foi humilhado. Isaías o descreve como o mais indigno entre os homens, que não tinha parecer nem formosura, mas ele decidiu que cumprir a missão, que se comprometer com o Pai, era mais importante do que as feridas e a dor que aquelas feridas causariam a ele. Qual é o nível de compromisso que nós temos tido com o Senhor, querido? Muitos crentes têm vivido essa vida como se não houvesse eternidade. O apóstolo Paulo nos diz em Coríntios, capítulo 15, versículo 19: se esperamos em Cristo só nessa vida, nós somos o mais miserável de todos os homens. Se você acha que tudo que você pode ter só está aqui nessa vida, nessa pequena gota que está passando da nossa linha da eternidade, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, porque muitas vezes nós estamos vivendo aqui e esquecendo que a nossa eternidade ela já começou. E o que eu tenho feito para construir a minha eternidade com Deus? Como que eu vou chegar diante de Deus um dia e apresentar as minhas mãos? O que nós vamos apresentar a Ele? Não é o seu trabalho que Ele dá, ainda que ele seja digno. Não é os seus bens, ainda que isso seja muito bom. Não é. Será que nós vamos ter a ousadia que Paulo teve diante do Senhor? De com tanta veracidade dizer: eu combati o bom combate. Eu completei a minha carreira. E eu guardei a fé. É isso que nós vamos dizer para o Senhor um dia. Se coloque de pé, não fazer de conta que está acabando, como diz o pastor Luciano. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aquele dia que eu e você fizemos uma aliança com Jesus, nós assumimos um compromisso com Ele. E nesse compromisso vem o pacote todo, não só as bênçãos. Nós nos comprometemos com a cruz de Cristo. Nós nos comprometemos com a sua cruz, não somente com as suas bênçãos. Nós temos vivido o evangelho dessa geração que só fala de prosperidade humana, de dinheiro, de bens. Mas o nosso compromisso é com a cruz de Cristo. É com Ele, querido, que é o seu compromisso. Você sabe o nível de comprometimento que Deus espera de você? Está registrado em Mateus 16, 24. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Esse é o Evangelho de Cristo. Esse é o nível de comprometimento que o Pai espera de mim e de você. Negue-se a si mesmo. Essas palavras têm ficado esquecidas, porque nós vivemos uma geração que não quer negar a si mesmo, que não quer fazer nada para Deus que lhe custe. Mas deixa eu te dizer, o Pai deu tudo o que Ele tinha de melhor, e Ele espera de nós o mesmo. Que nós demos a Ele aquilo que nos custe, sim. Esse é o Evangelho do Reino. Esse é o Evangelho do Reino. A Bíblia nos diz que Jonas, depois de tudo isso, ele se comprometeu. E quando logo que o peixe devolveu ele em terra, ele foi. Deus disse para ele: vai. A mesma palavra. Deus não mudou. Vai e prega para aquele povo. E a Bíblia nos diz que ele foi. E que ele pregou, mesmo contra a sua própria vontade. Ele teve que subjugar a sua carne. Ele teve que subjugar a sua vontade. Ele teve que passar por cima da sua dor. Ele teve que passar por cima das feridas. Ele teve que olhar para aquele povo e pregar a misericórdia de Deus.
Mas ele foi por uma consciência do chamado de Deus para ele. Mas ele precisou passar por todo esse processo que muitas vezes nós poderíamos evitar passar. Não precisava ser assim, queridos. Se nós tivéssemos um coração obediente ao chamado de Deus. O Senhor anseia por um povo que considera por perda todas as coisas por causa do conhecimento de Cristo. É isso que o Senhor anseia. Aleluia, Jesus. Pedro 2,9 nos diz: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! O Senhor anseia por um povo que não se esconde, por um povo que não foge do seu chamado, por um povo que não negocia o seu chamado. Talvez você